Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo João Paulo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a tensão política, a escalada política entre Estados Unidos e a Venezuela. Os Estados Unidos já enviou 3 navios militares para as águas venezuelanas, né, para as águas caribenhas próximos ali da Venezuela, aonde é um lugar estratégico, tá, para a Venezuela, é um lugar na zona estratégica da Venezuela ali, e isso é uma clara afronta de guerra, né? E eu vou trazer também todas essas informações aqui pra gente. Também eu vou mostrar também um vídeo da resposta do Maduro para o presidente Donald Trump. Então fica comigo até o final desse vídeo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva aqui no meu canal, porque eu sempre trago vídeos como esse, tá? Bom, vamos entender tudo desde o início, né, gente? Desde o início do governo Donald Trump, ele tem acusado o governo do Nicolás Maduro de ser um governo que é narcotraficante, entendeu? Liderar o narcotráfico. Então, o governo Trump dobrou para 50 bilhões recompensa por informações que levem à prisão ou condenação de Maduro, tá? O comunicado foi feito no dia 7, e o governo americano acusa Maduro de liderar esquema de narcotráfico, tá? E a gente vai entender, na verdade, quais são os interesses por trás disso. Não é bem isso, tá? Os Estados Unidos elevaram para 50 milhões, antes era 25 milhões no governo anterior, só que agora realmente o Trump tá querendo fazer esse enfrentamento de fato, tá? E o Maduro também já deu uma resposta, mas vamos ver aqui esse vídeo pra gente poder entender melhor aqui na Globo News. Na Globo News não, CNN. Os Estados Unidos deslocaram 3 navios de guerra para a costa da Venezuela, alegando que assim pretendem conter ameaças de cartéis do tráfico de drogas naquela região. Confira. Em paralelo à movimentação, a porta-voz do governo americano, Karoline Leavitt, afirmou nesta terça-feira que o país usará toda a força contra o regime de Nicolás Maduro. President Trump has been very clear and consistent. He's prepared to use every element of American power to stop drugs from flooding into our country and to bring those responsible to justice. The Maduro regime is not the legitimate government of Venezuela. It is a narco-terror cartel. In Maduro, it is the view of this administration, is not a legitimate president. He is a fugitive head of this cartel who has been indicted in the United States for trafficking drugs. Mais de 4 Bom, então ela acusou o governo Maduro de ser um fugitivo, né, narcotraficante, né, basicamente isso, e que não é um governo legítimo, enfim, fez todas essas acusações, né, para quem não conseguiu acompanhar a legenda. Fuzileiros navais e integrantes da Marinha Americana serão enviados para as águas próximas à América Latina e ao Caribe. O plano é que os militares atuem tanto em espaços aéreos quanto em águas internacionais. As ações representam mais uma escalada na relação entre Estados Unidos e Venezuela. Na última segunda-feira, Maduro anunciou a mobilização de 4,5 milhões de milicianos em resposta ao que chamou de ameaças dos americanos ao seu país. A Milícia Nacional Bolivariana é um braço das Forças Armadas da Venezuela, criado por Hugo Chávez e formada por voluntários. No início do mês, os Estados Unidos anunciaram uma recompensa de 50 milhões de dólares por informações que levem à prisão de Maduro. Os Estados Unidos acusam formalmente Maduro de narcoterrorismo desde março de 2020, ainda no primeiro mandato de Donald Trump. Augusto, a gente vê essas imagens, né, e pensa, esses 3 navios não resolvem situação militar alguma, nem mesmo a quantidade de homens ali, de soldados ali embarcados. As milícias também não têm muita capacidade militar. O que nós estamos vendo é o quê, afinal de contas? É um grande good television, como diz o Trump, ele gosta de dizer isso, good television, ele sabe fazer boa televisão. Ou há alguma, na sua avaliação, como especialista nesse campo, alguma possibilidade que a gente esteja vendo engajamento militar de parte a parte? Paty, o ponto que você traz é essencial para compreender não apenas potencialmente qual é o intento dessa manobra militar, mas especialmente à luz de como Trump pensa a ameaça do emprego do poder militar nas relações internacionais. Até o momento, Trump, em geral, ele emprega poder militar ou ameaça empregar poder militar
como instrumento de comunicação estratégica, ou seja, ele utiliza uma amostra de dor de forma a alavancar uma potencial negociação futura. Foi assim em relação à Síria, foi assim em relação ao programa nuclear iraniano, no qual, não em grande medida, desarticulou por completo o programa nuclear iraniano, mas permite aí a possibilidade de negociações. E em relação à Venezuela, se necessário for um emprego efetivo de força, como você bem coloca, a quantidade de meios deslocados, em grande medida, não contribui nem necessariamente com um bloqueio naval efetivo, mas pode criar uma situação não apenas no campo político, mas estratégico, que possa pressionar Maduro a algum tipo de negociação que seja do interesse de Washington, já que existe uma ambivalência em relação a fechamento e abertura da mesa de negociações em relação a uma miríade de assuntos, como troca de prisioneiros ou a questão do petróleo, por exemplo, William. Seriam negociações pontuais, no caso, então, Lorival, seguindo o raciocínio do Augusto, porque a partir das palavras da porta-voz da Casa Branca, não há muito o que negociar. Eles chamaram o cara de bandido, fugitivo, não é presidente legítimo e nós vamos usar toda a força. E não esse destacamento, né, dessa, vamos chamar de essa força-tarefa naval, né, porque tem um submarino também, né? É verdade, bem lembrado, tem um submarino também. Ela é totalmente desproporcional em relação à missão que foi anunciada, né? Para você conter o narcotráfico, você não usa contra-torpedeiros, né, que podem carregar Tomahawks, né, ou mísseis aéreos. Eles estão falando também em navios P-8, em aviões P-8, espiões, quer dizer, é coisa demais para você conter o narcotráfico e é de menos, como você vem dizendo, para conter um regime, para conter ou trocar um regime, digamos. Então, fica no meio do caminho, então fica mais como um gesto político, né, assim, de demonstração de força, de pressão, como vocês vêm dizendo. Agora, o Donald Trump, ele, no outro mandato dele, ele namorou a possibilidade de uma ação militar, né, na Venezuela, de apoio ao Juan Guaidó, que foi declarado presidente pela Assembleia Nacional. Ele era o presidente da Assembleia Nacional quando foi declarado vacante o cargo do Nicolás Maduro, porque ele não aceitou um plebiscito de recall, né, que tinha um número de assinaturas mais do que suficiente para exigir esse plebiscito e tal. E agora, como o Trump renunciou, digamos assim, ao uso, à projeção de poder militar para as questões geopolíticas, ele deslocou esse tipo de projeção para questões de crime organizado, crime comum, que ele está elevando ao status de terrorismo, né? Ele fez isso com o Tren de Aragua, o grupo cartel venezuelano. Ele acusa o Maduro de ser... os Estados Unidos, na verdade, né? Isso aí é a investigação do FBI, né? Acusa o Maduro de ser o chefe de um cartel chamado La Sola. Então, acho que ele procura projetar poder aqui no subcontinente americano com poderio militar, mas com a justificativa de ser em relação ao crime comum, ao crime organizado. É um recorrente esse fator nas relações dos Estados Unidos com essa parte do mundo. Se a gente considerar a preocupação deles com a tríplice fronteira, por exemplo, entre Argentina, Brasil e Paraguai, sucessivas administrações, governos americanos vieram sempre preocupados, às vezes com um componente internacional, como o caso do Hezbollah, mas com esse componente transnacional do crime organizado que o Trump levou, como você disse agora, quase a uma condição geopolítica. Agora, o que isso significa na prática que você consegue antever, Augusto, do ponto de vista de ação frente à Venezuela? William, na verdade, o que eu observo é um claro fortalecimento de um lobby relevante chamado Comando Sul dos Estados Unidos, que há muito tempo vem trabalhando de forma muito ativa dentro do aparato de formulação de política de defesa dos Estados Unidos para a tentativa de ressignificação da América Latina como área de atuação, em particular a América do Sul. Nesse sentido, e somado obviamente com Marco Rubio como secretário de Estado, que tem na questão da América Latina e no fator ideológico um importante elemento de bússola na condução da política externa, você soma com um terceiro fator, William, que é a ideia de que fentanil, tráfico de drogas e gangues organizadas são fatores que mobilizam a base eleitoral de Trump, que tem uma eleição intermediária no próximo ano. Ou seja, fazer uma ação em força, mesmo que apenas no caráter de ameaça, e como bem pontuou o Lorival, de caráter desproporcional, no sentido de demonstrar ação contra um governo que é percebido como ilegítimo por diversos atores, inclusive de forma bipartidária, é uma ação que galvaniza, de um lado, a posição de Trump em um contexto de crise interna em relação à popularidade ligada à inflação, é importante no contexto da política externa para a América Latina e Caribe, especialmente à luz do Rubio, e, obviamente, na dimensão militar com Peter Hegseth, mas especialmente do US Southcom. Então, nesse sentido, eu não vejo ação fortuita necessariamente vindo a ocorrer, mas o teatro político, como você bem coloca, já é em si um importante resultado, mesmo que um tiro não seja dado. Você queria intervir, Lorival? Não, é que eu me lembrei do Ricardo Pita, né, que é o conselheiro sênior do Marco Rubio e que é venezuelano, né, nascido em Caracas e que, aliás, está envolvido fortemente em todas essas medidas adotadas pelos Estados Unidos contra o Brasil também. Tem uma interlocução com Eduardo Bolsonaro e
tem uma forte influência sobre a Embaixada do Brasil, a Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, né? E para ele, essa pauta da Venezuela é muito cara. E ele tem os ouvidos do Marco Rubio, que por sua vez, para quem a questão de Cuba e por extensão a questão da Venezuela também é muito importante. É claro que esse tipo de movimentação, ela vem diretamente, a ordem vem da Casa Branca, obviamente, né? Mas tem toda essa dinâmica aí dentro do Departamento de Estado de fomentar essa questão, que é assim como provavelmente a briga com o governo Lula favorece aos dois lados, ou a todos os lados envolvidos também. Essa também favorece aos dois lados, né? Você vê o Maduro mobilizando não a Marinha venezuelana ou a Força Aérea venezuelana, que seria o caso, mas a milícia, né, que é uma força de apoio ideológico para proteger o regime, né? E porque ele, Maduro, agora teve a sua cabeça a prêmio de 25 para 50 milhões. Então, ele está preocupado com ele. E esses 4,5 milhões de milicianos, o papel deles, a função deles é proteger o regime contra o povo e não contra os Estados Unidos, por exemplo. Bom, então, é o seguinte, né, gente? A gente tem, na verdade, essa demonstração de força, como os analistas disseram muito bem, uma demonstração de força do Maduro sobre a América Latina, né? E a Venezuela é um grande player nesse sentido, porque é um dos poucos países, né, da América Latina, ainda que se opõe aos Estados Unidos diretamente, né? E não segue a cartilha norte-americana tanto em questões econômicas como em questões estratégicas, né? Então, óbvio que também há interesses por trás disso, e os interesses dos Estados Unidos é em questão do petróleo, tá? Eu não estou defendendo Maduro, longe disso, jamais o defenderia, porque sim, ele tem as suas questões autoritárias, enfim, autocráticas, é um ditador, tem toda essa questão, mas a gente vê que há, sim, um interesse por trás das ações dos Estados Unidos em cima dele, tá? Não é, ele é bonzinho, os Estados Unidos é do mal. Não existe isso, né, gente? Ainda mais na geopolítica. Há interesse nos Estados Unidos em mostrar a sua força, sim, na América Latina. E há interesses financeiros também, principalmente petróleo. A gente sabe que a Venezuela é um dos maiores países detentores de petróleo no mundo, tá? Tem uma das maiores reservas de petróleo no mundo, aliás. Então, tudo isso envolve isso, tá? E o oligopólio norte-americano está de olho nisso, tá? A gente não pode achar que é por conta do Nicolás Maduro ser chefe de cartel. Isso é uma desculpa que os Estados Unidos estão utilizando, né? Assim como eles fazem com todos os outros países, quando eles têm interesses e eles querem botar a mão nesses interesses desses países, eles criam uma desculpa para poder agir em nome disso. Tá, então vamos entender melhor. Tem esse especialista também que ele fala muito bem a respeito disso, vamos ver. Para o sul do mar Caribenho, ameaçando diretamente a Venezuela. Antes de mais nada, já deixe a sua curtida e compartilhe o vídeo. Estradas desde 2019. Está prevista para o dia 20 de agosto a chegada de 3 destroyers da classe Arleigh Burke, o USS Gravely, o USS Jason Dunham e o USS Sampson. Esses 3 navios, equipados com o sistema de combate Aegis, não foram projetados para missões de patrulhamento ou dissuasão de baixa intensidade. Transportam entre 90 e 96 mísseis, entre eles os famosos mísseis Tomahawk de cruzeiro, com velocidade de cruzeiro com alcance superior a 1.600 km, mísseis para defesa antiaérea e mísseis antinavio Harpoon, o que lhes confere capacidade ofensiva contra alvos terrestres e navais de longas distâncias. Trata-se de meios próprios a uma força em estado de pré-conflito. Em paralelo ao deslocamento dos destroyers, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos mobilizou o grupo anfíbio de prontação Iwo Jima, composto pelo navio assalto anfíbio USS Iwo Jima, o navio doca USS New York e o navio de transporte anfíbio USS Gunston Hall. Juntos, USS Gunston Hall. Juntos, esses navios conseguem transportar mais de 4.000 militares da 22ª Unidade Expedicionária de Fuzileiros Navais, além de embarques completos, além de poder levar embarques completos de veículos blindados anfíbio, baterias de mísseis portáteis, pelotões de reconhecimento e até unidades de comando avançado.
As aeronaves embarcadas nesses navios, incluindo helicópteros CH-53, MV-22 e caças AV-8B Harrier, permitem a projeção de forças de intervenção em profundidade, em operações coordenadas de desembarque aéreo-transportado e ataques de precisão. Não por acaso, esse mesmo dispositivo foi utilizado anteriormente nos preparativos para a invasão do Iraque em 2003 e da Líbia em 2011. Eu aqui transmiti um bocado de termos técnicos para vocês terem uma noção da amplitude da operação que os Estados Unidos estão montando no sul do Mar do Caribe. Apesar do discurso oficial do Departamento de Estado, que apresenta a operação como parte do combate ao narcoterrorismo, o eixo escolhido coincide com a principal rota de exportação de petróleo da Venezuela. Essa rota conecta os terminais de Puerto La Cruz e Amuay a portos do Atlântico, abastecendo navios destinados à Ásia. Além disso, é exatamente a área em que as Forças Armadas venezuelanas realizam exercícios anuais denominados Escudo Bolivariano, simulando cenários de invasão e desembarque estrangeiros. A coincidência geográfica não é casual. Os Estados Unidos posicionaram meios navais ofensivos em área considerada de valor estratégico por Caracas. Esse deslocamento deve ser compreendido como uma nova etapa de uma estratégia iniciada há quase uma década. Desde 2017, os Estados Unidos vêm ampliando de maneira contínua o cerco político, econômico e militar contra a Venezuela. No campo econômico, as sanções do Departamento do Tesouro congelaram mais de 7 bilhões de dólares em ativos da PDVSA, a estatal petrolífera da Venezuela. Congelaram 7 bilhões de dólares em ativos da PDVSA nos Estados Unidos e proibiram qualquer empresa estrangeira de realizar operações financeiras com essa estatal. Países da União Europeia e da Ásia foram pressionados a aplicar restrições semelhantes, reduzindo fortemente a capacidade de exportação venezuelana. Como consequência, entre 2013 e 2020, a produção de petróleo do país, a produção venezuelana de petróleo, caiu de 2,8 a 3,2 milhões de barris por dia para menos de 750 mil, provocando uma redução em mais de 100 bilhões de dólares nas receitas nacionais e dando origem a uma profunda crise econômica e social. No plano militar, Washington reforçou os laços com governos aliados na região e reativou mecanismos de coordenação. Bom, então vocês podem observar, né, que a Venezuela está sofrendo sanções por parte dos Estados Unidos, né? Como ele mesmo disse, que a Europa foi vários países foram proibidos de comprar petróleo venezuelano. E lembrando que os navios foram posicionados em uma região estratégica, né? Justamente no canal aonde passa os navios leva petróleo, enfim. Ação operacional. De 2018 a 2024 foram realizadas 17 operações conjuntas no Caribe, com participação de forças colombianas, holandesas, brasileiras na época dos governos Temer e Bolsonaro, britânicas e canadenses. Além disso, bases estratégicas como as de Aruba, Curaçao e Palanqueiro fica ali na Colômbia, essas bases passaram por modernização e expansão. Ao mesmo tempo, a descoberta em 2015 de gigantescas reservas de petróleo na região do Essequibo, atualmente administrada pela Guiana, mas reivindicada historicamente pela Venezuela desde o século XIX, essa descoberta modificou profundamente o equilíbrio regional. O bloco Stabroek, explorado pela ExxonMobil, possui hoje mais de 11 bilhões de barris de petróleo equivalente. Esse é o tamanho das reservas da Guiana sob concessão à ExxonMobil, transformando a Guiana no país com maior crescimento econômico do planeta. Segundo o Banco Mundial, o PIB guianense cresceu 62,3% em 2023. E a produção de petróleo na Guiana deverá atingir 1,3 milhão de barris dia até 2027. Essa área de Essequibo, eu repito, é uma reivindicação histórica. Então é isso, né, gente? Aonde tem petróleo, tem fibra. E aonde tem petróleo, tem dos Estados Unidos, né? E é óbvio, mais claro do que isso é impossível a gente ver, né? Eles querem botar a mão no petróleo, né? Então a gente tem um oligopólio, né, estadunidense que mandam no mundo, não só estadunidense, europeu também, né, que eles querem botar a mão no petróleo. E no caso do Brasil não é diferente, tá? A Lava Jato também, uma dos caráteres da Lava Jato foi demonizar a Petrobras, né? Eles queriam derrubar a Petrobras e tornar ela uma empresa privada, sabe? Ser comprada pelo capital estrangeiro. E
Inclusive, né, muitas refinarias da Petrobras já foram vendidas, já foram privatizadas. Eles estão desmontando a Petrobras aos poucos, né? Ainda não foi totalmente privatizada, mas eles estão desmontando a Petrobras aos poucos. Espero que não consiga fazer isso totalmente. Histórica da Venezuela. Não é uma reivindicação de Chávez, não é uma reivindicação de Maduro, é uma reivindicação apresentada pela Venezuela desde os últimos anos do século XIX, e é uma região sob arbitragem internacional, ou seja, ainda não se chegou a uma conclusão arbitral sobre a jurisdição acerca de Essequibo, que é reivindicada pela Venezuela. Diante desse novo quadro, Washington passou a utilizar a disputa por Essequibo como argumento para manter forças militares na região. A Guiana assinou, em 2023, um acordo de cooperação militar com os Estados Unidos e, desde então, tem participado de exercícios conjuntos na costa atlântica. Em julho de 2024, patrulhas conjuntas entre navios da Guarda Costeira norte-americana e guianense foram realizadas nessa área disputada. Na segunda semana de agosto, agora há pouco, ao anunciar o deslocamento de destroyers e do grupo anfíbio, o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio afirmou que a operação serviria, abre aspas, para proteger empresas que operam legalmente no território de Essequibo, numa referência direta à ExxonMobil, deixando evidente a vinculação entre presença militar e defesa dos interesses de uma grande companhia norte-americana. Esse ambiente... Então é isso, né, gente? A dúvida não tem mais. ExxonMobil, interesses norte-americanos, é por trás de toda essa movimentação, né? É isso. E eles querem derrubar o Maduro, tá? Longe de proteger Nicolás Maduro, longe de fazer qualquer tipo de proteção a ninguém. Mas eu trouxe aqui também alguns vídeos da resposta de Maduro, né? Porque ele não ficou quieto, não, tá? Quando essas ameaças começaram por Donald Trump, né? Pelo governo norte-americano, ele desafiou, ele falou em TV nacional lá, entendeu? Enfim, vamos ver aqui essas falas dele. Isso aqui foi... Esse post é do dia 12 de agosto, tá? Da semana passada. Pero yo le digo a los imperialistas y le digo a mi pueblo, le digo, no se atrevan, porque la respuesta pudiera ser el inicio del final del imperio norteamericano. No se atrevan. Dejen quieto a quien quieto está. Yo soy un hombre de paz. Aí a pergunta é, né? Venezuela teria como combater Estados Unidos? Teria poderio militar para enfrentar os Estados Unidos? Gente, muito difícil, tá? Muito difícil. A gente tá falando da maior potência militar do mundo contra um país, né, aos frangalhos, como é o caso da Venezuela. Então não teria como, né? Porém, né, eles têm uma milícia armada, né, que faz parte lá da população. Então invadir a Venezuela, eu acredito que os Estados Unidos não faria isso. E também não sei se eles teriam sucesso nessa tentativa, né? Porque lutar em terreno inimigo não é tão fácil assim, né? Mas fica essa dúvida que paira no ar, né? Vamos ver esse vídeo aqui também. Porque nuestros mares, nuestros cielos y nuestras tierras las defendemos nosotros, las liberamos nosotros, las vigilamos y las patrullamos nosotros. Ningún imperio va a venir a tocar suelo sagrado de Venezuela, ni debería tocar suelo sagrado de Sudamérica. Porque el plan de paz es desplegar miliciana en el territorio y por sectores. Aqui ele tá falando das milícias, né? Establecer la capacidad Ele de la milicia nacional bolivariana estabelecer a capacidade da milícia en todos los territorios del bolivariana em todos os territórios do país. La tiene dos componentes, el territorial y los cuerpos de combatientes, ¿verdad? ¿Quiénes los que están aquí presentes son milicianos? O áudio tá bem ruim, não dá pra entender melhor. Mas nesse vídeo aqui, né, é quando ele convoca, né, ele tá fazendo um discurso aqui pra base dele, é quando ele convoca a milícia armada
lá na Venezuela para enfrentarem o governo norte-americano, né? Caso haja uma invasão, que eu acho bem difícil ter invasão, mas vai ter essa pressão, vai ter. Bom, então é isso, né, gente? Lembrando que também essa milícia deles são ex-combatentes, pessoas que, enfim, pessoas normais também que fazem parte. É isso então, gente. Esse foi o vídeo, essa foi a análise. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já se inscreva no meu canal, porque aqui eu sempre trago conteúdos como esse. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.